Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos hoje e sempre. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor a Deus, orando a Deus. Peço que os irmãos curvem suas cabeças. Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade em nos dar esse dia para estar na tua casa, para render-te graças, dar louvores a ti, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos ajude a prestar um culto que seja agradável ao Senhor. E abençoe aqueles irmãos nossos que não puderem estar conosco, ó Pai. Ou aqueles que estão vindo também, que o Senhor possa estar guardando, ajudando, auxiliando para estar conosco em adoração e também nos lares, através do YouTube, ó Pai. Que possamos fazer sempre o melhor culto para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Peço para os irmãos que abram o Salmo 32. Salmo de 32, versículo 5. Todos os irmãos acharam? Amém? Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo de Davi, né? Fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. A parte, eu peço que os irmãos só acompanhem a parte que fala aqui, nesse versículo, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Vamos ver que a Bíblia fala sobre o que encobre as suas transgressões. Aqui em Provérbios, peço só que os irmãos acompanhem, não precisem abrir, que eu abri a Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Estamos no momento de estarmos orando a Deus, suplicando seu perdão. Peço que os irmãos curvem suas cabeças e pensem nesse texto, sabendo que o que nós confessarmos diante de Deus, de coração, seremos perdoados por Ele. Vamos estar alguns minutos em oração silenciosa. Depois eu peço para o irmão David que quebre o silêncio, orando a Deus, suplicando o perdão do Senhor.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelo sangue de Jesus derramado em favor de nós, para que pudéssemos estar aqui, Senhor, confessando os nossos pecados, ó Pai, assumindo diante do Senhor quem nós somos, o que temos feito, ó Pai, e deixado de fazer na presença do Senhor, mas crendo na Tua misericórdia e pedindo, ó Pai, que o Senhor, mais uma vez, nos perdoe, nos purifique, nos auxilie, Senhor, para caminhar contigo. Nos auxilie, Senhor, nesse momento da noite, nesse momento de culto, para que o nosso coração possa estar vazio de nós mesmos, para que não haja barreiras diante de nós e o Senhor, e para que o nosso desejo seja de consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 153. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias no Salmo 145. Vamos ler do versículo 14 ao 21. Salmo 145, do versos 14 a 21.
Eu lerei os versículos pares e os irmãos ímpares. Amém? Leamos. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Depois dos pecados confessados e perdoados, podemos levá-lo com sinceridade pelas riquezas da sua glória, bem como das suas misericórdias para convosco. Louvemos ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que estiverem preparados, venham até a frente e quando estiverem depositando seus dízimos, estaremos cantando o hino 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Macedo, venha aqui à frente agradecendo os dízimos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por essa noite, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor Deus, para te louvar, para te agradecer e receber as tuas bênçãos, Senhor Deus,
e também, Senhor Deus, receber a Tua palavra, Senhor Deus, que será dita hoje aqui, que o Senhor esteja com o nosso pregador essa noite, Senhor Deus, para que ele possa trazer a Tua mensagem, e não dele, mas sim do Senhor. E também, Senhor Deus, eu lhe peço que o Senhor esteja abençoando a cada um que puderam trazer os seus dízimos, suas ofertas, Senhor Deus, e aqueles que não puderam trazer, que o Senhor esteja abençoando também, Senhor Deus. Abençoe a cada um da sua maneira, Senhor Deus. Nos abençoe nesse dia, nessa noite, abençoe o culto nessa noite, Senhor Deus, e a todos que estão aqui. E também os membros dessa igreja e também os nossos visitantes, Senhor Deus. É em nome de Jesus que eu oro agradecido com o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor Deus. Podeis sentar, irmãos. Vou pedir para as crianças virem até aqui à frente. Não tem culto hoje? É para as crianças? Amém. Vou passar a palavra ao nosso irmão David, que será o mensageiro do Senhor essa noite. Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um nesse momento. Nós estamos aqui, pedido do pastor, para estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu acho que a maioria dos irmãos já sabe, ele está lá em Minas, foi visitar a minha avó. Ela está com algumas sequelas do Covid, uma senhorinha já de 92 anos, e ele foi levar minha mãe, porque ela não está podendo engolir, está bem fraquinha. Então a família falou, vem para ver. A gente não sabe o futuro, então peço que os irmãos estejam orando pelo pastor, pela esposa, também pela minha avó, e peço que esteja orando por mim, porque não sei se é igual andar de bicicleta, mas faz 3 anos que a gente não prega e fica meio com medo de ter desacostumado. Irmãos, eu tinha um texto preparado para essa noite, tinha conversado já com o Márcio, estava até pensando em preparar a liturgia em cima dele, mas hoje, meditando naquele texto, eu não senti que era aquilo que eu deveria falar. Principalmente porque não falava comigo. O texto tinha algumas ideias que batiam com aquilo que eu sentia que era uma necessidade, mas eu falei, Senhor, eu não estou sentindo que esse texto está falando comigo. E enquanto a gente estava pensando novamente nos textos, para a liturgia, veio um texto que meu pai sempre lê no momento de contrição. Eu acredito que eu nunca preguei nele, que é o texto de Isaías, capítulo 6. E no momento em que o texto começou a vir na mente, eu senti, é isso que Deus está querendo falar comigo. É isso que Deus tem para falar primeiro para mim, então primeiro Deus tem que falar com a gente para poder falar com o povo dele, tem que servir primeiro para nós. Então eu gostaria que os irmãos abrissem o texto para nós meditarmos juntos. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Aqueles que puderem se colocar em pé para a gente fazer essa leitura.
Diz assim o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, quão santo é o Senhor, o quão santo é a Tua palavra e o quanto nós carecemos dela, Senhor. Nós não somos dignos de estar na Tua presença, mas nós agradecemos pela Tua misericórdia em mais uma vez nos trazer até aqui para ouvir, para meditar e para sermos tocados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor por meio da Tua palavra. Fala a cada um de nós naquilo que precisamos escutar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto de Isaías é uma visão que ele tem logo no começo do chamado dele. A gente não sabe exatamente em que momento do chamamento dele ele tem essa visão, né? Está já no capítulo 6 do seu livro, não está em ordem cronológica, porque já tem 5 capítulos aqui do livro que já foram. Só que ele dá algumas referências para nós. Ele fala que essa visão aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Quem que era o rei Uzias? Quando a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 26, a gente vê que Uzias foi um dos reis que mais reinou sobre o povo de Israel. Ele reinou 52 anos sobre o povo de Israel. E a Bíblia fala que ele se empenhou, ele se esforçou para buscar o Senhor. Ele fez tanto progressos militares, quanto progressos espirituais no meio do povo de Israel, ao ponto de colocar até mesmo cidades no meio das terras dos filisteus. Seu exército era fortificado. O texto de 2 Crônicas 26 fala que ele construiu máquinas de guerra. Era um homem, então, que em todas as coisas que ele fazia, ele prosperava. E durante 52 anos, aproximadamente, a gente pode dizer que o povo de Israel experimentou paz e experimentou prosperidade. Imagine você estar há 52 anos com um líder que se empenha em buscar a Deus, empenha em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, traz progressos visíveis para o meio do povo, e depois desses 52 anos, esse rei agora morre. E quando a gente vai olhar no capítulo 26 de 2 Crônicas, tem uma nota um pouco pesarosa, assim, destoante com a história de Uzias, porque no final da vida dele, ele se envaidece. E ele resolve entrar no templo e levar incenso ele mesmo na presença de Deus. Ao ponto do profeta Azarias, junto com outros, do sacerdote Azarias, junto com outros sacerdotes, se oporem a ele e falar: você não tem o direito de entrar aqui e fazer isso. Não é o seu papel fazer isso. Ele se irrita, e a Bíblia fala que não é pelo fato dele ter entrado para fazer a oferenda do incenso, né? Mas o fato dele se irritar com os sacerdotes que faz Deus trazer juízo sobre ele, e ele fica leproso e tem que sair do palácio, tem que sair da cidade de Jerusalém e vai morar numa casa à parte até a hora dele morrer.
Então, o fim da vida desse rei, um rei próspero, é um fim triste. E um povo que viu a vida inteira esse rei liderando o povo de Israel, ele está vendo agora o seu rei morrendo, longe do templo, longe do palácio, longe do povo. De certa forma, é um momento de crise para aquele povo. O que será que espera a gente no futuro? Será que agora a misericórdia de Deus se afastou de nós? E a gente vê aqui, nesse texto, que Isaías ele tem uma visão de Deus, mas ao longo do texto que a gente vai lendo, ao mesmo tempo que você vê gloriosa, uma visão gloriosa e majestosa da manifestação de Deus, que as abas das vestes dele enchiam o templo, isso é, a borda da roupa dele praticamente cobria todo o templo. Então, o templo já era majestoso, era grandioso, cheio de ouro, e comparado com a aba da veste de Deus, isso era muito pouco, era muito pequeno. Isaías está então fazendo uma certa comparação de grandiosidade entre o templo e um pedacinho da roupa de Deus. Isso para a gente pensar o quão mais grandioso e supremo era Deus e o quão grandiosa foi essa visão a respeito de Deus para ele. E ao decorrer do texto a gente vai vendo que ele tira algumas conclusões a respeito de si mesmo a partir dessa visão. Essa visão não deixa Isaías parado, mas isso traz alguns incômodos para ele. Isso traz algumas inquietações no seu coração à medida em que ele vai percebendo quem está ali. Depois que ele escuta os serafins voando, a gente não tem outra menção da fisionomia dos serafins na Bíblia a não ser nesse texto, que eles estão com as asas cobrindo o rosto, né, para não ver a santidade de Deus. Diante de tanta glória, majestade e santidade, eles servem na presença de Deus, então eles têm os seus rostos cobertos por asas, né, com duas também cobrindo os seus pés, porque o lugar onde Deus está é um lugar santo. Então o pé deles, até o pé não pode tocar de certa forma, então eles estão... A gente percebe que todo lugar é tomado de uma reverência e de um temor muito grande pela presença. Até os seres que servem a Deus refletem esse temor na sua própria fisionomia, né? E quando ele vê isso, tudo isso não deixa ele parado. Alguma coisa isso provoca na vida de Isaías. E o que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje é sobre essa visão. Nós também estamos vivendo um momento de crise. Basta você olhar para o lado, basta você olhar para isso aqui. A gente percebe que nós estamos em momentos de crise. E não é só essa. São várias crises. São crises políticas, são crises existenciais, crises teológicas, crises de fé dentro da igreja. Em todos os aspectos, tanto individualmente quanto coletivamente, a gente tem vivido um momento de crise. E diante desses momentos de morte, assim como aconteceu com Isaías, vendo o rei perecendo, né, dando essa ideia de declínio do reino, de uma possibilidade de um futuro sombrio, o que Deus quer que a gente veja? Alguma coisa Deus queria que Isaías visse naquela noite, naquele momento, não sei se era noite, nós estamos aqui no momento de noite, mas naquele momento Deus queria que Isaías visse alguma coisa, e Deus também quer que nós vejamos algo quando contemplamos a presença dele. Não é simplesmente estar na presença de Deus, sair e a mesma coisa, do mesmo modo como a gente entrou, a gente sai. Não pode ser assim na vida do servo de Deus e daquele que adentra na presença de Deus para poder contemplá-lo, para poder saber quem ele é, para saber o que ele tem. A primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto que eu gostaria e que falou comigo, é que Deus quer que vejamos que, em primeiro lugar, o problema sou eu. O problema da igreja presbiteriana do Morro de Algodão, em Caraguatatuba, tem endereço e tem nome. É Rua Valeriano Antônio Neves, número 62, Casa 2, bairro Itatinga, São Sebastião, e o nome é Davi de Oliveira Lima. Isaías, quando ele olha a glória de Deus, quando ele vê que Deus é santo, 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 e isso já foi dito por outros pregadores, meu pai já falou isso,
No hebraico nós não temos uma palavra para indicar quando algo é muito grande. A gente fala que uma coisa é bonita ou bela, a gente fala ela é belíssima, né? O superlativo do belo, né? O mais que belo é belíssimo. No hebraico nós não temos santíssimo. Então, toda vez que se repete uma palavra 3 vezes, santo, 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 é a mesma coisa. É como se estivesse dizendo santíssimo. Os anjos estavam falando, os serafins estavam falando que Deus não era só santo, mas ele era acima do santo, acima da santidade. Ele era extremamente santo. Ele era santíssimo. E quando ele vê isso, a conclusão que ele toma a respeito de si, diante da imagem que ele vê, diante da visão que ele tem, é que ele tinha um problema. Alguma coisa ali não estava batendo. Tem alguma coisa quando ele enxerga Deus, quando ele vê a Deus, que não bate. Ele fala assim: ai de mim, estou perdido. Ele não fala, ai do meu povo está perdido. Ai de fulano está perdido. Ai da minha família está perdida diante de um Deus assim. Não, quem está perdido sou eu. Quando eu contemplo a Deus, se eu não tiver a consciência de quem está perdido sou eu, todas as outras coisas na minha vida não vão importar. Porque o grande problema do coração de cada pessoa é o coração de cada pessoa. É o pecado individual de cada um que afasta cada um da presença de Deus. E o texto ele fala assim, ele fala não só que ele está perdido, mas ele diz o porquê ele está perdido. No verso 5, continuando, ele fala assim: estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Eu sou alguém que fala besteira. Eu sou alguém que conta uma piada que não devia contar. Eu sou alguém que fala uma palavra para alguém de forma atrevida que não deveria dizer. Mas como isso, Davi? Ele era um profeta. Como um profeta de Deus vai falar algo? Ele está confessando isso, gente. Não somos nós que estamos concluindo algo a respeito dele. Ele mesmo, diante da visão de Deus, está falando que ele tinha lábios impuros. A gente precisa começar, a gente cria geralmente uma imagem, uma autoimagem, e o pior é que a gente às vezes começa a acreditar nessa autoimagem. A gente cria como crentes, e às vezes com o passar dos anos isso vai piorando. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se acostumando com essa roupa. Na verdade, nada mais é do que a velha roupa, que não tem nada a ver com as novas roupas oferecidas por Deus. A gente vai se habituando a uma imagem de santidade diante de Deus. A gente cria uma imagem para as pessoas verem. Eu sou fulano de tal, eu vivo assim, estou na igreja todo dia, dou meu dízimo, as pessoas estão vendo. E aquilo que as pessoas veem, que a gente mostra para as pessoas, a gente quer assumir como se fosse a verdadeira identidade da gente. A gente não gosta e a gente geralmente se afasta de pensar que nós não somos tão bons como a gente mostra para as pessoas dentro da igreja. Que muitas vezes a gente tem raiva dos irmãos. Que muitas vezes a gente tem inveja, ciúme. Às vezes a gente olha as coisas com uma certa maldade, até malícia. É isso que Isaías está falando. Ai de mim, porque eu sou assim. Quando a gente olha para Mateus 7, se a gente for lá em Mateus 7, você vai ver que Jesus já alertava as pessoas a respeito do perigo de querer julgar os outros sem considerar a si mesmo em primeiro lugar. Jesus não está falando que não deve haver uma distinção entre o santo e o profano. Não deve haver um juízo no sentido de discernimento, de separar aquilo que é de Deus daquilo que não é. Deve haver, tanto que na continuidade do texto ele vai falar, a má árvore vai ser conhecida pelos seus frutos, isso é, existe diferença. Só que, quando eu me coloco na posição de olhar para as pessoas sem primeiro olhar o meu problema, sem primeiro corrigir aquilo que está me atravancando diante de Deus, eu só vou ferir as pessoas, eu só vou destruir as pessoas. Por mais
por maior que seja o meu propósito de santidade, por maior que seja a minha boa intenção, no fim das contas ela não tem nada de bíblica. O texto fala bem claro: hipócrita, tira a trave do teu olho primeiro. Você quer ajudar teu irmão? Tira a trave do teu olho primeiro. A gente tem que começar a trabalhar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida primeiro, antes de começar a querer trabalhar na vida dos nossos irmãos. Nós temos muito esse hábito de olhar para fora em vez de olhar para dentro. Certa vez, alguém mandou uma carta para Chesterton, que era um cristão e um conservador que hoje muita gente, que mesmo não sendo cristão, gosta de falar quando quer se referir a pensamentos conservadores. Ele tem muita coisa boa. Mas mandaram uma carta para ele, querendo saber, um homem, um grande orador, tinha muito conhecimento. Chesterton, qual é o problema com o mundo? Ele respondeu só assim: eu sou grato Chesterton. O problema com o mundo sou eu, começa comigo. A gente precisa começar a entender que nós não somos, como o comentarista do texto de Isaías fala na Bíblia Reformada, Estudo Reformado, ele fala: nós não somos adequados para o papel que a gente se presta a desempenhar. Eu não sou adequado para estar aqui nesse momento, na frente dos irmãos, diante da palavra, falando. Eu não sou um pregador adequado. Eu não sou um pai adequado, não sou um esposo adequado, não sou um professor adequado, não sou um cidadão adequado. Porque muitas das coisas que eu não deveria fazer, eu estou fazendo. E muitas das coisas que eu deveria fazer, eu estou me omitindo de fazer. Nós precisamos começar a fazer como Jeremias fala em Lamentações 3, 29 e 30. Eu vou convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias nesse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29 e verso 30. O texto fala assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O profeta aqui está falando: por que a gente se queixa? Por que a gente fala mal tanto dos outros? Por que a gente coloca tantos problemas no mundo? Vamos nos queixar dos nossos próprios pecados, vamos reclamar de nós mesmos. Daí no verso 40 ele fala: vamos esquadrinhar, igual alguém coloca num esquadro, um pedreiro que esquadrinha um muro, uma base, para saber se aquilo está alinhado. Vamos esquadrinhar diante da palavra do Senhor na nossa vida, os nossos caminhos. Vamos provar, vamos colocar isso a teste para ver se realmente estamos obedecendo a Deus ou não. E voltemos para o Senhor. Olha o que ele está falando. Na verdade, por que a gente está se queixando dos outros? Por que a gente está colocando culpa nos outros? Porque a gente está longe de Deus. Ele está falando: voltemos. Só precisa voltar quem não está perto. Lembra do filho pródigo? Lembra de Caim? Caim também. Mas lembra de Adão, quando Deus vai, depois que ele come do fruto, e Deus vai até o jardim e pergunta: onde estás? Ele está longe. Ele está tentando ficar longe. Na verdade, não tem como ficar longe de Deus, né? Mas a gente tem essa falsa noção de que a gente consegue fugir dele, que a gente consegue se esconder dele. O nosso coração, muitas vezes, se afasta dele. Então é necessário que a gente entenda isso. Quando nós vemos a Deus de verdade, ao contrário dos textos e às vezes até antibíblicos que a gente escuta, de mensagens e até de cânticos falando: eu quero te ver, eu quero te ver. Quando a gente realmente quer ver a Deus, acontecem coisas assim que não são confortáveis, não são agradáveis. Nosso coração, na verdade, ele busca por não ver a Deus.
Porque se a gente vê, a gente vai ter que encarar problemas sérios dentro de nós. Mas quando a gente resolve enxergar realmente a Deus e buscá-lo, a gente vai perceber que a solução dos nossos problemas está mais em abaixar a cabeça do que apontar dedos. Só que tem outra coisa que a gente gostaria de destacar aqui, que Deus objetiva também com a visão da presença dele, da majestade, da santidade dele, quando a gente contempla ele por meio da palavra. Ele também deseja que nós vejamos que estamos inseridos no meio de um povo problemático. Deus não quer só que nós vejamos que nós, em primeiro lugar, que nós somos a primeira causa do problema, mas que nós também estamos inseridos no meio de um povo problemático. Olha a sociedade ao seu redor. Olha as pessoas que convivem com você ao seu redor. Olha as propostas culturais que você tem visto ao seu redor. Raiva, traição, morte, malícia, adultério, roubo, corrupção. São todas essas coisas que a gente vê, não é? Mas será que é disso que o texto está falando? Será que é do mundo que o texto está falando? Quando a gente para anotar lá em Isaías novamente, volta lá no capítulo 6 de Isaías, você vai ver que ele vai falar assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não está falando apenas dele como profeta, mas ele também está falando do povo sobre quem ele exercia o seu ofício. Que povo era esse? O povo de Israel. Então, quando a gente para fazer uma conexão com a nossa vida, Isaías está falando do povo de Deus. O grande problema do mundo para aquela época, para Isaías, quando ele contempla a presença e a majestade de Deus, não são os filisteus, não são os moabitas idólatras que adoravam Baal, Moloque, que sacrificavam seus filhos, né, a esses deuses. Ele está falando aqui que o grande problema que ele vê, o segundo problema, depois de ele olhar para ele, é ele olhar para o seu povo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, não tem coisa pior para o mundo do que um povo que tem a majestade de Deus revelada e viver ao contrário dela. Nós fomos chamados para revelar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se somos realmente cristãos e cremos nessa palavra, nós sabemos que todas as outras afirmações teológicas que existem no mundo não conduzem a Deus. Todas as outras religiões tateiam no escuro tentando encontrar o caminho, mas o caminho oferecido por Deus, não pelos homens, mas oferecido pelo próprio Deus, é o seu Filho Jesus. E ponto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente confessa isso, não confessa? A gente acredita nisso, não acredita? Então, tem algum outro povo no mundo que conhece a Deus como ele quer ser conhecido, que foi revelado a esse povo a presença de Deus, a pessoa de Deus, como ele quer ser conhecido de forma plena? A gente sabe que existem, quem já leu o livro O Fator Melquisedeque, e até mesmo lendo a Bíblia, a gente vê que Deus se manifestou a povos antigos de outras formas, para que eles chegassem de alguma forma, através daqueles, o Deus desconhecido, por exemplo, de Paulo, lá no Areópago, né? Que foi uma ponte para ele pregar o Evangelho, mas a gente sabe que aquilo era só uma ponte para ele chegar até o Evangelho. Então, quando a gente para pensar em todo esse panorama, se não tem outro caminho, não tem outra opção, quem que é o maior culpado pelo mundo não estar crendo na palavra? É o coração do mundo? Vamos ler alguns textos para a gente esclarecer isso aí.
Romanos 2, capítulo de 1 a 3. Geralmente a gente gosta de usar o capítulo 1 de Romanos para falar sobre o pecado do mundo, sobre a devassidão do mundo, né? Os homens não quiseram dar glória a Deus e eles se tornaram nulos nos seus raciocínios, né? E Deus entregou esses homens a uma disposição mental reprovável ao ponto desses homens se inflamarem, né? Mutuamente. Lá no capítulo 1 de Romanos temos isso. No final do capítulo 1 de Romanos, se inflamarem mutuamente homens com homens. Ali ele está falando claramente sobre a homossexualidade. E daí, cristãos, conservadores, a gente gosta de citar esse texto, às vezes, no meio de uma discussão, mas olha o que Deus fala e tal. Mas, gente, olha o que Deus fala depois desse texto. Romanos 2, do verso 1, logo em seguida, verso 1 a 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é sobre a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Todas essas que foram citadas no capítulo 1. A gente sabe que Deus é contra essas coisas. Tu, ó homem, verso 3, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Aqui ele está falando com a igreja de Romanos. Esse texto é para a igreja, não é para o mundo. Olha o capítulo agora, capítulo 2 ainda, versos 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui está o ponto culminante, ele está falando, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Por causa da igreja. Gente, é muito pesado isso. É muito sério. E a gente como igreja não está considerando isso. A gente não está enxergando que se eu sou o problema, o maior problema dentro da minha casa, e eu vivo dentro de um coletivo de pessoas que tem que olhar para si mesmo como o maior problema dentro das suas próprias casas, e nós não estamos fazendo isso, tendo a revelação de Deus e falando que ela é suficiente para resolver o nosso problema, e nós não estamos dando vazão, não estamos dando liberdade ao Espírito de Deus para fazer essa libertação e essa transformação, a maior culpa do mundo recai sobre nós, que já conhecemos a palavra de Deus. É muito sério isso, irmãos. A gente precisa reconsiderar os nossos caminhos urgentemente diante de Deus. Tem um texto na Bíblia, agora eu não vou lembrar, que me veio à mente agora, que o juízo de Deus começa pelos da própria casa. É sério isso? Eu sou predestinado. Predestinado para quê? Para continuar no pecado? Para ouvir a palavra de Deus, fazer o que você quer e falar para os outros, vocês estão indo para o inferno? A gente precisa pensar nisso. Timothy Keller, quando ele fala sobre o filho pródigo, a gente citou agora há pouco o filho pródigo, ele tem um livro chamado Deus Pródigo. Eu recomendo a leitura. Ele fala o seguinte, que esse título, o filho pródigo, nunca foi um título dado por nenhum dos escritores da Bíblia para aquele texto, para aquela parábola. O que leva a gente a pensar? Geralmente, a tradução é o seguinte, quando você pega a sua Bíblia, você vê que os livros estão todos divididos entre capítulos, você tem parágrafos, subtítulos, tem versículos, mas tudo isso foi incluído na Bíblia pelo tradutor. O texto original era um texto de cima e embaixo, sem nenhuma divisão. Por isso é importante que a gente leia todos os livros da Bíblia de começo a fim. Você pega um livro, pega Romanos, não vai ler só um capítulo, leia o livro inteiro. A partir da leitura do livro todo, você vai entender a parte. Então,
quando a gente olha para aquela parábola, a parábola começa falando assim: tinha um homem 2 filhos. E aí ele vai desenvolvendo o texto, falando do filho que, quando ainda estava na casa do pai, o pai nem morrido tinha, já pede a sua parte na herança, o que para aquela época, hoje já é um absurdo, para aquela época ainda mais absurdo era dentro de uma sociedade patriarcal como a dos judeus. Ele pede a sua parte na herança e ignora totalmente a pessoa do pai, vai embora, gasta os seus bens com as meretrizes do mundo, e depois, quando ele se percebe numa situação pior do que a dos servos do seu pai, comendo as comidas que os porcos comiam quando ele cuidava de porcos, ele percebe que eles tinham uma vida melhor que a dele, que ele tinha feito mal, e ele se arrepende e ele resolve voltar. Só que quando ele volta, o irmão mais velho dentro de casa, que nunca saiu de casa, que sempre esteve ali junto do pai, ele fica revoltado. Aquele pai agora recebe aquele filho não como um servo, ele vem ensaiando, né? A gente lê o texto: ah, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus servos. Só que o pai o recebe correndo, vai correndo, sai da onde está, abre a porteira, vai até aquele filho, abraça aquele filho, beija aquele filho, esquece tudo que aquele filho fez, recebe ele de volta, coloca o anel no dedo, que era o anel dele, né, de sinal de autoridade. Ele está de volta na família. Ou seja, aquele filho, o Timothy Keller fala que aquele filho já tinha gastado metade da fortuna do pai. Ao pai colocar aquele filho de volta na família, ele ia ser de novo herdeiro, agora daquela outra metade que sobrou. Aquele filho que ficou, ele só ia receber 1/4 quando o pai morresse, porque ele ia dividir entre os 2. Esse filho fica revoltado com aquilo. Ele fica revoltado com a misericórdia daquele pai. E ele não entra para o banquete, ele fica de fora. E depois, quando o pai chega, ele que sempre teve tudo, ele nem precisava pedir. O pai fala: tudo que era meu é teu. Ele joga na cara do pai: eu sempre tive aqui com o senhor, nunca fiz um barraco desse, nunca fiz um papelão desse igual esse filho que o senhor tem. Esse seu filho, ele nem chama de irmão, ele fala: esse teu filho. E ele não aceita receber o pai como autoridade e não aceita mais receber o irmão. O problema era só o filho pródigo? Era só o filho que foi embora? O filho que estava dentro de casa, segundo as conclusões do texto, inclusive o texto termina sem uma resposta, porque Jesus está falando ali, ele não está falando para os pecadores, mas ele está dando uma resposta para as autoridades judaicas. Aquele texto foi pensado nas autoridades judaicas, que praticamente abominaram ver Jesus salvando ali um filho devasso como aquele do filho pródigo. O texto termina sem resposta porque eles não queriam resposta. Os filhos da casa, os religiosos, os santos daquela época não queriam estar na presença de Deus. Não queriam aceitar que Deus era misericordioso com outros povos. Não, a misericórdia de Deus é só para Abraão e para a sua geração, não é para os outros. E muitas vezes a gente age assim, quando a gente vê um irmão mais novo na fé vindo, todo às vezes destrambelhado, com umas ideias atravessadas, mas está querendo conhecer a Deus, está querendo se envolver e está começando a se limpar daquela velha vida e entrar numa nova vida. E a gente não aceita: não quero saber. Por que Deus é misericordioso com ele e comigo não? Daí a gente passa por uns problemas e fica comparando a nossa vida com a dos outros. E a gente não percebe que a gente está causando problema. A gente causa problema para aquele irmão novo que está chegando na igreja. A gente causa problema para aquele irmão velho que está dentro da igreja, que já está cansado de tanta luta e tanta batalha. A gente está causando problema para o mundo que está vendo toda essa falta de amor, essa falta de entendimento, de compreensão, de compaixão. E a gente não percebe que a gente está desviando os pequenos. Então, a gente tem que lembrar 2 coisas nesse texto até o momento. Deus quer que a gente veja que, em primeiro lugar, o problema sou eu. Mas Deus também quer que a gente enxergue que, em segundo lugar, a gente foi inserido dentro de um povo problemático. Esse povo tem problemas. Não quer dizer que esse povo não tem solução, esse povo não tem cura. Porque aí a gente vai para a terceira coisa que Deus quer que a gente veja. Terceira coisa que Deus quer que a gente veja nesse texto. Deixa eu me organizar aqui. É que Ele ainda quer trabalhar em nós e por meio de nós.
por mais estranho que seja depois de tudo isso, Deus ainda quer trabalhar no meu coração, mesmo eu sendo o maior problema dele. Deus ainda quer trabalhar na minha igreja, no meu povo, mesmo ela sendo o maior problema da sociedade na qual ela está. Porque ele designou e separou esse povo, essa pessoa, para ser servo, para ser luzeiro, para ser instrumento dele no mundo. Misteriosamente, Deus ainda deseja misericordiosamente agir na minha vida, através da minha vida e através da sua vida, como o povo dele, individualmente e coletivamente. Como é que a gente enxerga isso? Vamos voltar lá para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 diz assim: Então, verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha só, o que está acontecendo aqui? Isaías viu a glória de Deus, a santidade de Deus. Ele viu que a vida dele, do povo no qual ele estava inserido, não batia com aquilo. Ele falou: ai de mim, porque eu estou em pecado, eu sou um homem pecador, eu estou no meio de um povo em pecado, e os meus olhos viram a glória de Deus. Nesse momento, o que Deus faz? Um anjo, um dos serafins, sai da presença de Deus, lá do lugar onde Deus está, altíssimo, e ele vem até o altar. Opa, mas peraí, altar? De acordo com o texto aqui, ele fala que Deus estava no templo. Se Deus estava no templo, a tradução para a palavra templo aqui, ela pode ser interpretada de duas formas: templo ou palácio. Alguns tradutores preferem a palavra palácio, porque toda a questão da majestade, da glória, estão mais relacionadas à palavra palácio. Só que quando você vê o altar destoa de um palácio. Só tem um altar dentro do seu palácio, ou na presença do seu trono, um Deus que não é só Deus, mas ele também é mediador. Ele também está tentando fazer uma restauração na vida desse servo, dessa serva com quem ele está falando. No templo do Velho Testamento havia um altar de bronze, onde o fogo era acendido. E nesse altar eram oferecidos sacrifícios de holocausto. A pessoa trazia um cordeiro macho, sem defeito, e ela tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal. Enquanto ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, a outra mão ela tinha que passar, ela mesma tinha que passar pela garganta do animal com um cutelo para cortar o pescoço do animal. E a partir desse momento em que o pescoço era cortado, o sangue ia sendo vertido, o sacerdote colhia esse sangue, derramava sobre as laterais do altar, e depois o animal era cortado, tirado o seu redenho, tirado as entranhas, as partes eram separadas e ele era colocado sobre uma grelha para assar de forma completa, dizendo que aquela vida tinha sido oferecida de forma completa a Deus, não tinha sobrado nada, virou cinza, porque tudo que estava ali foi oferecido a Deus. Vida por vida, a vida do pecador que estava ali oferecendo aquela ovelhinha, aquele cordeiro, estava sendo perdoada por causa do sacrifício oferecido. Mas quando a gente vai lá para Hebreus pergunta para a gente: pode por acaso o sangue de bodes, de carneiros, perdoar pecados? Um animal pode substituir a vida de um ser humano? É vida por vida, tinha que ser alguém humano, tinha que ser alguém como nós. Deus envia então o seu filho, o seu único filho, para nascer como nós, para viver na nossa pele, para calçar o nosso calçado, sentir as nossas dores, passar pelas nossas tentações sem ter passado, porém, pelo pecado, sem ter sucumbido, mas ter passado por toda a sua vida e vencido sobre o pecado. Aquilo que Adão não conseguiu fazer lá
na tentação do jardim, Cristo agora durante toda a sua vida faz, resistindo e vencendo, até a cruz, que era a última vitória, a vitória sobre a morte. E ele, por ter vencido a morte, depois no terceiro dia ele ressuscita, ele não fica morto. É a maior prova, então, de Deus ter recebido aquele sacrifício oferecido por Jesus, porque ele não fica na morte, o sacrifício foi oferecido, ele não é pecador, ele é restaurado à vida. Jesus é ressuscitado. O que isso tudo tem a ver com o texto que a gente está falando aqui? Se o anjo foi até o altar e tirou uma brasa viva, é porque uma vida tinha sido oferecida. Porque um cordeiro havia sido morto pela vida daquele sacerdote, pela vida daquele profeta, pelo profeta Isaías. Não só pelo profeta, mas pela vida do povo. Enquanto Isaías estava confessando o seu pecado, tinha um bezerro, tinha um cordeiro sendo morto, sacrificado. Enquanto a gente está aqui considerando os nossos pecados e refletindo hoje em 2022 sobre as coisas que nós fizemos, deixamos de fazer, sobre os concertos que temos que fazer com Deus para viver, Deus lá atrás, desde a eternidade, já tinha prometido o seu Filho e depois concretizou isso com a vinda dele na história, com a manifestação viva dele entre os homens, entregando ele para morrer e entregar a sua vida como um holocausto, até o fim, até a última gota, de forma completa por mim e por você. Aquela brasa só pode tirar o pecado daquele homem, não porque é uma brasa, não tem nada de místico ou mágico, mas porque uma vida foi oferecida em favor daquele sacerdote, em favor daquele profeta. Nós, eu e você, podemos estar novamente diante da presença de Deus, podemos, apesar de todos os pesares que vimos até agora, apesar de sermos quem somos, apesar de vivermos no meio de um povo igual nós vivemos, nós podemos dizer que podemos ainda nos alegrar, nos regozijar na presença de Deus e crer no seu perdão, porque o Cordeiro foi oferecido. Apesar de tudo, Deus trouxe o Cordeiro até nós. Perdoado foi o teu pecado. Olha para o espelho hoje e quando olhar para você, lembra, ai de mim, mas perdoado foi o teu pecado. Ai de mim se eu continuar nessa vida, porque perdoado foi o teu pecado. Você está perdoado, você está perdoada. É uma nova vida agora. É a vida de Cristo, não é mais uma vida sem santidade, não é mais uma vida sem esperança, não é uma vida mais sem propósito. É a vida do Cordeiro de Deus que é comunicada conosco. Aquilo que estava lá no altar não ficou apenas no altar. Foi trazido pelo serafim e tocou a boca do profeta. O problema não era a boca? Ele tocou a boca. Qual que é o teu problema? O teu problema é nos olhos? Deus vai trazer a brasa dele e tocar nos teus olhos. O Cordeiro foi morto naquele altar, queimado. O Cristo foi morto naquela cruz, crucificado, para perdoar os teus pecados. O seu problema é aqui, na mente. A brasa de Deus está pronta para tocar a tua mente, para perdoar os teus pecados e purificar você de toda injustiça. A gente precisa considerar isso, irmãos. Deus, ele não está simplesmente querendo mostrar quão majestoso ele é, quão pecador a gente é, e ponto final, agora acabou-se o mundo. Não é isso. Existe uma solução. Existe perdão. E a gente precisa se agarrar a ele. Se a gente quer realmente ver a Deus de forma plena. É só a partir daí que a gente vai conseguir falar para Deus, quando Deus perguntar, Senhor, quando Deus fala, quem enviarei, quem há de ir por mim? Quem há de anunciar a minha palavra? Quem há de viver no mundo da forma ou de acordo com o modo que eu desejo que viva? Eu só vou poder dizer, eis-me aqui, Senhor, depois que todos esses processos, essas etapas forem passadas. Senão eu vou fazer igual Mateus 7. Eu não vou tirar o argueiro do olho do meu irmão. Eu tenho que tirar. A Bíblia não está falando para a gente, não olha para a vida do teu irmão, não mexe com os problemas dele. Ao contrário, ele está falando, tira a trave do teu olho
para depois ajudar o teu irmão a tirar o argueiro do olho dele. Quer dizer, tem que haver correção dentro da igreja. Mas não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser com a vida em pecado. Não pode ser primeiro ser transformado e tocado por Deus. A partir disso, quando a gente fizer isso e aceitar o trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida, a gente vai começar a ver a mão de Deus através da nossa vida, através da nossa igreja, abençoando a nós, abençoando a nossa comunidade, abençoando a comunidade, abençoando a vida dos irmãos, abençoando quem está fora e aonde Deus quiser levar essa palavra. Que Deus nos auxilie para que possamos vê-lo como Ele deseja que o vejamos. Para que possamos ver as coisas que Ele deseja que vejamos enquanto contemplamos a Sua majestade. Vejamos que o primeiro problema somos nós. Não começa com o outro, mas começa conosco. Nós possamos ver que estamos inseridos no meio de um povo problemático, mas que tanto nós quanto esse povo está sendo chamado por Deus agora, mesmo com os seus problemas, sai daí, vem para cá, aproxima, está aqui, ó. Tocado foi o teu lábio, tocado foi o teu olho, tocado foi a tua boca, a tua mente, o teu coração, o teu ser por Deus, através do sangue de Jesus, do sacrifício do Cordeiro. Amém? Vamos nos colocar em pé? Fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Apesar dos nossos muitos defeitos, apesar das nossas muitas falhas, o Senhor tem sido continuamente misericordioso. São as tuas misericórdias que se renovam a cada dia, que são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor preferiu consumir o teu Filho a nos consumir. Nós não merecemos isso, ó Pai. Foi terrível o sacrifício que Ele fez, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo que o Senhor oferece de forma tão bondosa, nós queremos aceitar na tua presença e te pedir, nos ajude, ó Pai, a caminhar de acordo com a tua palavra. Nos ajude a olhar a tua majestade, a tua santidade e não caminharmos mais como caminhávamos antes. Nos ajude a confessar nossos pecados, a abandonar nossos pecados, a trabalhar em primeiro lugar o nosso coração para sermos bênção para a nossa família, para os nossos cônjuges, para os filhos, para os colegas de serviço, para os familiares, para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a lembrar que a misericórdia do Senhor se estende enquanto é dia, enquanto o Senhor ainda não volta, não traz de novo, não traz o seu novo reino sobre nós, temos oportunidade de consertarmos a nossa vida com o Senhor para caminharmos de forma reta. Não escandalizando as pessoas, mas honrando o teu nome e fazendo-as ver que existe um outro evangelho no meio desse evangelho que se prega no mundo. Existe um evangelho puro, santo, verdadeiro, e que a nossa vida possa refletir isso, Senhor. No nome do Senhor Jesus, faz-nos um povo santificado pelo Senhor, na tua palavra, por amor do teu nome. É o que nós oramos, crendo na promessa, nas garantias dadas pelo Senhor por meio do teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu passo a palavra para o nosso irmão Márcio. Presbítero Márcio. Tem algum visitante essa noite? Pela primeira vez? Não temos. A todos que têm nos visitado, que Deus continue nos abençoando. A igreja tem algum recado? Zé Carlos? Terça-feira, reunião de oração aqui na igreja às 19h30.
O pastor tinha pedido para o Macedo trazer uma palavrinha sobre a reunião do presbitério. Tem alguma coisa, Macedo? Boa noite, graça e paz. Tivemos uma reunião no presbitério, sexta e sábado, bem demorada, mas foi bem produtiva, né? E tivemos alguns assuntos lá, as comissões, resolvemos os problemas que tinha que resolver, e o que eu achei mais interessante é a nossa igreja, que os documentos da nossa igreja tá tudo ok, tudo certinho, né? Que uns tempos atrás nós tínhamos dificuldade, né? Dessa vez, dos tempos para cá, tá tudo certo. E também foi falado ao presbitério, foi comunicado ao presbitério também da eleição pastoral à nossa igreja esse ano. Então, esse ano, acredito que lá para julho, nós teremos eleição pastoral aqui na nossa igreja. Aí, o conselho da igreja vai estar se reunindo para ver como escalar, como fazer tudo certinho, as indicações de pastores para fazer essa eleição. Mas o restante foi muito bem, e participei também de uma comissão de posse de 2 pastores que chegou ao presbitério, que tomou posse hoje de manhã. Uma em São José e a outra de Caraguatatuba. Foi eleito o reverendo Jonathan, e eu participei lá da posse, né? Foi muito boa o momento lá, por isso que eu não estava de manhã aqui. Então, é só isso mesmo. Foi muito bom a posse do reverendo Jonathan, em Caraguatatuba, que a partir de hoje foi possado, ele e a família, né? Ele, a esposa e 3 filhos. Então, estão lá em Caraguá. Então, é só isso. Deus abençoe a todos. Obrigado aí. Irmãos, eu peço perdão aos irmãos, eu esqueci do último hino nosso, que é o 116. Peço que os irmãos se ponham em pé, por favor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, prêmio na ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar.
Podem sentar, irmãos. Estamos encerrando o nosso culto de adoração ao Senhor. Eu queria só um lembrete, acho que todo mundo já está acostumado, infelizmente acostumado com essa questão do Covid, né? Agora não é só o Covid que devemos tomar cuidado, essa gripe que está afetando, acho que o Brasil todo, né? Lembrando dos irmãos estar orando por isso também, né? Durante estar em casa e em qualquer outro lugar. Deus, assim, os abençoe e dê uma boa semana. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazie